És o nosso pai, disseram gêmeos a um chefe da máfia num restaurante chuvoso, o que descobriu mudou tudo. A chuva caía sobre o Brooklyn como algo que o céu não conseguia mais conter. Martelava o calçamento rachado do lado de fora do Lois Diner, tamborilava contra a placa de neon meio morta desde os anos 90 e transformava as luzes do porto em fantasmas amarelos borrados nas janelas molhadas. 11 da noite, e as ruas perto dos docas haviam-se esvaziado num tipo de silêncio que só a chuva e as memórias ruins conseguem preencher. Por dentro, o restaurante cheirava gordura velha, café queimado e o rastro fraco de fumaça de cigarro que nenhuma quantidade de limpeza jamais conseguia eliminar. Uma jukebox no canto tarareava algum esquecido Sinatra, mas ninguém ouvia. 2 caminhoneiros estavam curvados no balcão, conversando baixinho. Um ajudante de garçom limpava a mesma mesa pela 3ª vez. E no box mais distante, sob uma lâmpada fluorescente que não conseguia decidir se ficava acesa ou morria, estava sentado Dante Moretti. O longo casaco preto ainda estava úmido nos ombros, dobrado no vinil vermelho gasto ao lado. O copo de uísque à frente ficara intocado por quase uma hora, o gelo encolhendo numa fina poça de âmbar que captava a luz overhead. As mãos descansavam sobre a mesa. Uma envolvida frouxamente no copo, a outra crispada em punho que ele parecia não ter consciência de ter feito. Havia uma imobilidade nele que não pertencia a um restaurante aberto 24 horas numa chuvosa terça-feira. Era a imobilidade de um homem que havia passado o dia enterrando alguém. Naquela tarde, haviam baixado Tommy Greco à terra fria no cemitério Holy Cross. Tommy, que estava com a família Moretti desde os 17 anos. Tommy, que gargalhava alto em cada piada e sempre lembrava os aniversários. Tommy, cujo corpo havia sido encontrado num carro alugado em Red Hook com 2 tiros no peito, e a assinatura de Carlo Bianchi escrita em sangue no painel. Dante havia ficado naquele túmulo com o maxilar travado e as mãos entrelacadas atrás das costas, e havia jurado algo silencioso ao vento. Carlo não veria outro Natal. Mas agora, horas depois, aquela promessa silenciosa havia-se transformado em chumbo no estômago. Porque ser o chefe da família Moretti não significava apenas dar ordens. Significava carregar cada caixão nos ombros. E havia outro peso, mais pesado ainda, esperando de volta na mansão da Prospect Avenue. O peso de uma mulher que ainda amava mas não conseguia mais alcançar. Valeria havia-se mudado para a ala leste 3 meses atrás. Não havia dito porquê. Não havia precisado. Um homem como Dante conseguia detectar uma porta se fechando a 1 quilômetro de distância, mesmo quando fechada em silêncio. Passavam um pelo outro nos corredores agora como estranhos educados. Compartilhavam um filho e um teto e nada mais. Apenas Enzo, 7 anos e curioso sobre tudo que se movia, ainda olhava para Dante com olhos desguardados. Era o riso do menino, as perguntas no café da manhã, a mãozinha deslizando para dentro da de Dante no topo da escada que lembrava que ainda havia um coração em algum lugar sob os ternos feitos sob medida e a arma sempre no coldre junto às costelas. A garçonete se aproximou com a cafeteira, o crachá marcando Darlene. Reabasteceu a xícara sem uma palavra, sem encontrar os olhos. A mão tremeu levemente ao servir. Todo mundo neste bairro sabia quem ele era. Poucos ousavam servi-lo diretamente. Menos ainda ousavam permanecer no quarto. Dante sentiu um obrigado que ela não viu. Ergueu o pulso, relanceou o rosto gasto do Rolex, expirou devagar. Hora de ir para casa. Alcançava o casaco quando a porta se abriu, e a tempestade entrou. O vento veio primeiro. Uma lâmina fria que varreu pela entrada aberta e mandou os guardanapos no balcão esvoaçar como pássaros assustados. O sino acima da porta soou um único repique irregular, como se também estivesse surpreso com quem havia acabado de entrar. 2 crianças estavam na entrada. Não podiam ter mais de 5 anos. As roupas coladas aos corpos pequenos, encharcadas até a pele. A menina usava um cardigan rosa que havia adquirido uma sombra cinzenta doentia com a chuva, e as sapatilhas do menino pingavam a cada centímetro que avançavam. Os lábios estavam levemente azulados nas bordas. O cabelo, o dela um emaranhado escuro de cachos molhados, o dele curto e aplastado contra a testa, pingava constantemente sobre o linóleo xadrez. A menina segurava a mão do menino com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Por um longo segundo, ninguém no restaurante se moveu. O caminhoneiro no balcão pausou com um sanduíche a meio caminho da boca. Darlene se virou do posto de café, a cafeteira ainda na mão, a sobrancelha franzida. O ajudante de garçom congelou com o pano suspenso no meio de uma limpeza. Até a jukebox pareceu prender a respiração. Os olhos da menina foram os primeiros a varrer o quarto. Moveram-se rápido, afiados, aguçados demais para uma criança da idade dela. Deslizando pelos caminhoneiros, pela garçonete, pela fileira de boxes vazios. Pararam em Dante. Não vacilaram depois disso. Ela puxou o irmão para a frente. O menino hesitou, olhando para a irmã com olhos largos e assustados, mas a seguiu. Pequenas pegadas molhadas traçaram o comprimento do restaurante atrás deles. A cada passo que davam,
O silêncio no quarto ficava mais pesado, até mesmo a chuva nas janelas parecendo-se aquietar. Pararam na borda do box de Dante. De perto, pareciam ainda menores. O queixo da menina tremia de frio, mas ela endireitou os ombros a si mesmo, como um soldado antes de uma batalha que sabe que não pode vencer. Respirou fundo o suficiente para sacudir o corpo inteiro. Moço, ela disse, e a voz saiu fina mas firme. Você é nosso pai. Mamãe disse. O menino se apertou mais ao lado da irmã, os dedinhos se enredando na bainha do cardigã ensopado. Ergueu o olhar para Dante com olhos que pareciam grandes demais para o rosto, brilhando e assustados. Por favor, nos ajude, ele sussurrou. Algo dentro do peito de Dante ficou muito quieto. A mão, que havia estado levantando a xícara de café em direção à boca, parou no ar. A porcelana tremeu por uma fração de segundo antes de ele a pousar devagar, com um clique suave e deliberado contra o pires. Não piscou. Não respirou. Do outro lado do corredor, no box que havia fingido ocupar a noite toda com um jornal e um prato frio de ovos, Marco Greco se ergueu meio fora do assento. A mão direita deslizou sob a aba do paletó, pousando na empunhadura da pistola holstrada. Os olhos varreram as janelas, a porta, a linha do telhado do outro lado da rua. Armadilha. Era o que 4 décadas dessa vida lhe ensinaram a farejar primeiro. Dante levantou um dedo. Só um. Um gesto pequeno, quase invisível. Marco se baixou de volta no box, mas a mão não saiu da arma. Dante saiu do assento. Não ficou de pé para se impor sobre as duas crianças. Em vez disso, agachou. Abaixou-se até os joelhos pressionarem o chão frio e o rosto ficar no nível dos delas. A bainha molhada do casaco se recolheu ao redor. De perto, conseguia ver as sardas na ponte do nariz do menino. Conseguia ver o pequeno corte no canto da boca da menina, já cicatrizando. Quem mandou vocês aqui, crianças? Ele perguntou. A voz quieta. Cuidadosa. Do jeito que um homem fala com um animal selvagem que não quer assustar. A menina manteve o olhar. Então alcançou o bolso ensopado do cardigã e tirou algo dobrado e mole de chuva. O entregou com as 2 mãos, do jeito que uma criança entrega um brinquedo quebrado. Dante o aceitou. Desdobrou devagar. O papel havia sido escrito em tinta azul, agora sangrando em manchas roxas. Apenas 2 coisas eram legíveis. O endereço do Lois Diner. E abaixo, numa caligrafia trêmula de mulher, o próprio nome. Dante Moretti. Mais nada. Nenhuma mensagem, nenhum apelo, nenhuma assinatura. Apenas essas palavras e o peso de 2 crianças pequenas paradas numa poça de água de chuva, esperando que ele decidisse o que acontecia a seguir. Dante dobrou o papel com o cuidado que reserva para coisas que podem se estilhaçar. Deslizou para o bolso interior do casaco, onde ficaria seco. Onde ficaria seu. Os olhos voltaram para as 2 crianças, ainda pingando no chão à frente. Qual é o nome da mãe de vocês? Ele perguntou. A menina não respondeu de imediato. Olhou para o irmão, alguma troca silenciosa passando entre eles que apenas gêmeos conseguem ler. A mão apertou a dele. O menino foi quem falou. A voz tão quieta que mal subia acima do zumbido da lâmpada fluorescente overhead. Mara, ele sussurrou. Mara Callahan. O nome pousou no peito de Dante como algo pesado caindo de grande altura. Por um momento, não conseguia ouvir a chuva. Não conseguia ouvir a música do Sinatra ainda crepitando fracamente da jukebox, nem o lento pingo de água das roupas das crianças no chão. Ouvia em vez disso o rugido do Rio Leste 6 anos atrás no escuro sob a ponte do Brooklyn. Ouvia a própria respiração irregular enquanto engatinhava pelo concreto rachado com uma bala no lado. Ouvia o rangido de pneus. O baque de uma porta de carro. A voz de uma mulher, jovem e trêmula e completamente desconhecida, dizendo: Não feche os olhos. Olhe para mim. Olhe para mim. Lembrava como as mãos dela haviam sido tão firmes quando a voz não era. Lembrava o cheiro de álcool e água do rio. Lembrava ela cortando a camisa com uma tesoura doméstica no banco traseiro de um Honda Civic velho, pressionando gás na ferida, costurando no canto de um estacionamento com suprimentos de um kit de enfermagem que ela guardava no porta-malas. Lembrava como ela havia se recusado a aceitar a carteira quando ofereceu. Não estou fazendo isso por dinheiro, ela havia dito. Estou fazendo porque fiz um juramento. E então havia sumido, uma luz de freio desaparecendo na neblina. Havia mandado homens atrás dela por 6 anos. Homens discretos, cuidadosos. Havia feito ligações para hospitais, para escolas de enfermagem, para cada conselho de licença médica em 3 estados. Havia precisado encontrá-la, não para ameaçá-la, para agradecê-la, para lhe dar algo, qualquer coisa, pela vida que havia-lhe devolvido com nada além das próprias mãos e um carretel de fio cirúrgico. Não havia encontrado nada. Nenhuma Mara Callahan em lugar algum. Ela havia desaparecido do jeito que a fumaça desaparece no vento. E agora, 6 anos depois,
A filha dela estava parada à frente com os mesmos olhos firmes que haviam segurado os seus na pior noite da vida. Marco havia saído do boxe novamente. Aproximou da mesa com a cabeça baixa, os ombros virados de forma que os caminhoneiros no balcão não conseguissem ler os lábios. Se inclinou perto do ouvido de Dante. Chefe, ele murmurou. Isso pode ser armadilha. Carlos sabe como te tingiram de dói. Crianças, um nome do seu passado. Usaria qualquer coisa. Dante o ouviu. Mas estava olhando para a menina. O formato da boca, a inclinação teimosa do queixo. Mas principalmente os olhos. Aquele verde acinzentado específico que havia encarado deitado de costas no asfalto frio enquanto o sangue encharcava o uniforme de uma estranha. Os mesmos olhos. Os mesmos exatos olhos. 6 anos de busca, e ela havia mandado os filhos encontrá-lo. Algo duro e quieto se sentou no lugar atrás das costelas de Dante. Não exatamente uma decisão. Mais como uma porta se fechando sobre a opção de ir embora. Marco, ele disse sem virar a cabeça. Pega o carro. Chefe, acho realmente que... Pega o carro. Marco se endireitou. Não discutia 2 vezes com Dante Moretti. Já ia em direção à porta, já tirava o celular do bolso para sinalizar ao motorista esperando do outro lado da rua. Dante se levantou. Alcançou o casaco pesado de lã dobrado sobre o boxe e o tirou dos ombros. Se ajoelhou novamente, envolvendo as 2 crianças. Os engoliu completamente, a bainha formando poça ao redor das sapatilhas molhadas, a gola subindo quase até as orelhas. Pela primeira vez, os ombros do menininho relaxaram levemente dentro do calor. Vamos para um lugar seguro, Dante disse quietamente. Logo estarão secos. Vão comer, e ninguém vai machucá-los. A menina sacudiu a cabeça. Se retorceu contra o peso do casaco. Os dedos molhados pegaram um punhado da manga de Dante e ela puxou com força, como se pudesse arrastar um homem adulto para fora pela força de vontade. Não, ela disse, e a voz rachou pela primeira vez. Não, moço. Mamãe está doente. Ela está no beco. O que fica atrás da lavanderia na Clinton Street. Ela está sangrando. Ela mandou a gente correr. Os olhos se encheram. Por favor, você tem que ir buscá-la primeiro. O sedan preto rasgou pela Clinton Street com os limpadores cortando a chuva. Dante estava ao volante, as mãos travadas nas 10 e nas 2, o maxilar tão contraído que o músculo na bochecha pulsava a cada semáforo que passavam. Marco ficava atrás com os gêmeos pressionados contra ele de cada lado, os braços em volta dos ombros pequenos como um escudo. A menina dava instruções em meias frases sem fôlego. Mais 2 quarteirões, a porta verde, a com a placa quebrada. Dante fez a curva sem diminuir a velocidade. Os pneus gritaram contra o asfalto molhado. A lavanderia estava escura. A placa acima piscava entre letras que não formavam mais uma palavra. Dante cortou os faróis antes de entrar no beco atrás dela, e o carro parou numa lâmina de água estagnada e óleo. Estava fora do banco do motorista antes do motor terminar de morrer. O beco fedia a mofo e ferrugem. Uma caçamba vazava água marrom fina pelo concreto. E lá, encolhida contra a parede de tijolos como um casaco que alguém deixou cair e esqueceu, estava a mulher. Era menor do que ele lembrava. Ou talvez houvesse apenas se dobrado menor para sobreviver. O cabelo escuro aplastado no rosto. O ombro esquerdo encharcado, uma escuridão se espalhando mais ampla do que a chuva poderia explicar. Um braço estava envolto nas próprias costelas. O outro jazia com a palma aberta no chão molhado, os dedos curvados para cima como se houvesse alcançado algo antes de o corpo desistir. Mara! Dante caiu de joelhos ao lado dela. A mão encontrou a garganta, os dedos pressionando sob o maxilar. Pulso. Fino. Irregular. Mas lá. Atrás dele, a porta do passageiro do sedan explodiu aberta, e 2 figuras pequenas tentaram sair correndo. Marco as pegou no último segundo, as devolvendo para dentro, murmurando algo baixo e urgente que Dante não ouviu. Já a erguia. Ela pesava quase nada. A cabeça rolou contra o ombro, e um som pequeno escapou dos lábios, em algum lugar entre um gemido e o próprio nome dele. Estou com você, ele disse. 3 palavras. Quietas. Para ela apenas. Estou com você, Mara. A deitou no banco traseiro com a cabeça no colo de Marco. Marco já tinha o celular no ouvido. Doutor, sou eu. Estamos indo para a casa. Tiro no ombro. Através e através, pelo jeito, mas perdeu muito. Traga o kit completo. 10 minutos. Uma pausa. Não. Sem hospital. Ordens do chefe. Dante engatou a marcha. O sedan saltou para frente com um assobio de pneus. No retrovisor, conseguia ver Marco pressionando um lenço dobrado contra o ferimento, o pano branco ficando carmesim quase imediatamente. Os gêmeos haviam-se enfiado de cada lado dele, os rostos enterrados no casaco,
os ombros sacudindo com o choro silencioso e exausto de crianças que haviam usado todas as lágrimas altas horas atrás. Os olhos de Mara se abriram uma vez em algum lugar perto do Goanus. Dante. Menos uma palavra do que uma respiração. Não fale. Vão matá-los. Os gêmeos. Carlo. As mãos se contraíram no volante. Carlo quem? Já sabia. Precisava que ela dissesse. Bianchi. Os cílios dela tremeram. Quer que eu passe pacotes pela clínica? Disse não. Ele encontrou a escola das crianças. O nome passou por Dante como água gelada nas veias. Carlo Bianchi. O mesmo homem cuja sombra havia sido baixada à terra naquela tarde no Holy Cross. O mesmo homem que havia matado Tommy. O mesmo homem que, descobria-se agora, havia mantido uma arma na cabeça da mulher que uma vez havia salvado a vida de Dante. E Dante não havia sabido. Não havia tido como saber. Mara, fique comigo. Fique comigo. Você está aqui? Dante, prometa. A voz foi-se desfazendo em pedaços. Prometa que se ou não, você vai. A mão dela encontrou o ombro na luz fraca do carro, os dedos fracos como os de uma criança. Então os olhos rolaram para trás e ela ficou imóvel. Marco verificou o pulso e deu um pequeno aceno no espelho. Ainda lá. Por pouco. Dante dirigiu. A cidade borrou pela janela em riscos de néon e água. Os nós dos dedos haviam embranquecido no volante. Em algum ponto entre o Goanus e a Prospect Avenue, ele disse em voz alta. Não para Marco, não para a mulher inconsciente no banco traseiro, mas para si mesmo. Devo a ela a vida. Estou pagando de volta esta noite. 2 horas depois, ficou encostado no batente da porta do quarto médico na ala leste da mansão Moretti, o ombro contra a moldura, um uísque fresco que não havia tocado pendurado frouxamente nos dedos pelo copo. O doutor ainda trabalhava em Mara sob uma lâmpada cirúrgica. Dante virou a cabeça para o outro lado. No sofá comprido de couro na sala de estar do corredor, sob uma manta que Marco havia encontrado no armário, os gêmeos haviam adormecido. O menino estava enrolado ao lado da irmã. O braço dela estava jogado protetoramente sobre o peito dele, mesmo no sono. O rosto, limpo agora de chuva e sujeira, parecia impossivelmente pequeno contra a almofada. Algo se moveu no peito de Dante que não havia sentido em anos. Não era bem pena. Não era bem dor. Era o primeiro batimento lento e rachado de um coração que achava ter guardado de vez. A manhã chegou brilhante demais para a mansão Moretti. A tempestade havia-se movido para o Atlântico em algum momento antes do amanhecer, e agora a luz dourada pálida derramava pelas altas janelas em arco do corredor principal, caindo em longos retângulos sobre o piso de mármore. A casa ainda cheirava levemente a chuva, e à cera de cedro que a equipa havia usado nos corrimões no dia anterior. Valeria desceu a escada principal num roupão de seda branca, o cabelo escuro preso na nuca, uma xícara de expresso já na mão. Aos 33 anos, ainda se movia como a bailarina que havia sido aos 19, antes do nome Moretti e dos anéis frios no dedo esquerdo. Parou no patamar porque ouviu algo que não esperava. Risadas. Pequenas, minúsculas, risadas de criança. E não apenas do Enzo. Os saltos eram silenciosos no tapete enquanto cruzava o corredor em direção à cozinha. Parou no arco. Na ilha de mármore, onde tomava o café da manhã sozinha na maioria das manhãs, estavam sentados 2 estranhos pequenos. Uma menininha com cachos escuros úmidos balançava os pés descalços no banco alto, falando de boca cheia. Um menininho ao lado dela untava cuidadosamente um segundo pedaço de torrada com as 2 mãos em volta da faca, a língua para fora em concentração. A governanta estava no fogão atrás deles, servindo ovos mexidos num prato como se houvesse sido planejado há semanas. A xícara de expresso tremeu apenas uma vez na mão de Valeria. Um passo soava atrás dela. Uma aspiração praticada. Senhora. A voz de Sofia era baixa, pesarosa. Exatamente o volume de um segredo. Ia procurá-la. Eles chegaram com o Sr. Moretti ontem à noite. Muito tarde. Uma mulher também. Está na ala leste. O médico ficou até quase 4 da manhã. Valeria não se virou. Manteve os olhos nas crianças. Sofia deixou o silêncio se estender, depois acrescentou como se não pudesse se conter. A menininha tem os olhos mais incomuns, não acha? Antes que Valeria pudesse responder, um corpinho pequeno veio disparando pelo corredor atrás dela. Enzo, ainda no pijama de carrinhos, o cabelo escuro arrepiado em 4 direções. Derrapou e agarrou a faixa do roupão com as 2 mãos pegajosas. Mãe! Mãe! Tenho novos amigos. É Lily e é Noah, e são gêmeos, e têm a mesma idade um do outro e quase tão velhos quanto eu. Posso ficar com eles? Pode ser que fiquem? Valeria alisou o cabelo dele com uma mão que em algum ponto entre a escada e a cozinha havia ficado muito fria. Vamos ver, querido. Passos medidos. Familiares. Dante vinha pelo corredor da ala leste,
as mangas da camisa dobradas até aos cotovelos, sem gravata, uma leve sombra sob os olhos que dizia que não havia dormido. Absorveu a cena numa varrida lenta e calma. A esposa congelada no arco, o filho pendurado no roupão dela, os dois pequenos hóspedes comendo torrada na ilha de mármore, Sofia pairando logo atrás do ombro de Valeria como um corvo bem vestido. Precisavam de proteção, ele disse quietamente. A mãe está lá em cima. Não está bem. Valeria não o olhou. Olhava para a menininha. Lily havia-se virado no banco com um som de vozes novas. Tinha uma migalha de torrada no canto da boca. Piscou para a mulher no roupão branco com a curiosidade aberta de uma criança, e os olhos, claros e pálidos à luz da cozinha da manhã, eram o exato verde acinzentado de Dante. A xícara na mão de Valeria encontrou Pires com um clique pequeno e preciso. Conversamos no escritório, Dante. Não ergueu a voz. Não havia necessidade. A temperatura do quarto caiu vários graus assim mesmo. Enzo ergueu o olhar para o pai, confuso. Sofia baixou os olhos como em respeito, e os cantos da boca mal se moveram. A porta do escritório se fechou atrás deles com um som suave e caro. Valeria pousou o Pires na mesa com um cuidado que sugeria que não estava confiando a si mesma com objetos frágeis naquele momento. Cruzou os braços sobre a seda do roupão. Quando finalmente falou, a voz estava calma, que era sempre a versão perigosa. Quem é ela, Dante? A mãe dos gêmeos. Quem é ela? É alguém a quem devo uma dívida. Só isso. Uma dívida? Valeria quase sorriu. Que tipo de dívida deixa duas crianças nos meus bancos de cozinha às 7 da manhã? O tipo que não vou discutir agora porque quanto menos você souber sobre isso mais segura estará. Não me insulte. Estou protegendo você. Você não está nem me olhando. De fato estava olhando um pouco acima do ombro dela para um quadro que ela mesma havia escolhido 5 anos atrás. Corrigiu o olhar. Tarde demais. O queixo de Valeria se ergueu. Vi como aquela menininha olhou para você. Vi como você olhou para ela. Não é o que você pensa. Ela salvou minha vida uma vez. É tudo que posso te dizer. Havia pretendido que as palavras soassem firmes. Saíram planas. Ensaiadas. Soube no momento em que saíram da boca. Valeria deu um pequeno riso terrível. Sem humor algum. Seu silêncio, ela disse, me diz tudo. Caminhou até a porta e a abriu sozinha. Valeria havia-se recolhido ao solário nos fundos da casa. Era o quarto dela, o que Dante havia reconstruído para ela no ano do casamento, todo vidro e ratão branco e limoeiros em vasos. Estava sentada na borda de uma chaise, os braços ainda cruzados sobre a seda do roupão, o expresso esquecido e frio na mesinhainha ao lado. Sofia a encontrou lá, claro. Sofia sempre sabia onde encontrá-la. Entrou com uma bandeja com uma xícara fresca, cerâmica em vez de porcelana, vapor subindo em fio fino, o cheiro de camomila e algo mais suave como mel. Pousou na mesinha com as duas mãos, do jeito que uma enfermeira arruma remédio. Achei que a senhora preferiria isso. O expresso só vai piorar. Valeria não respondeu. Não se moveu. Sofia não foi embora. Abaixou-se na borda da chaise correspondente, as mãos dobradas cuidadosamente no colo, a postura perfeita no vestido azul marinho que havia escolhido naquela manhã. Tudo em Sofia era sempre arrumado. Beba, Sofia disse gentilmente. Por favor. Valeria alcançou a xícara. Odeio ter que dizer isso, senhora. A voz de Sofia era suave como o próprio vapor. Tenho tentado não dizer, mas a menininha, a da cozinha, ela tem. Ela pausou. Os olhos de Moretti. Não pude deixar de notar. Não é o tipo de coisa que se vê em estranhos. A xícara de chá tremeu nos dedos de Valeria. Uma pequena onda de camomila quente transbordou pela borda e escorreu pelo dorso da mão. Ela não pareceu sentir. Tenho certeza de que há uma explicação razoável, Sofia acrescentou rapidamente, baixando os olhos para os próprios joelhos como se envergonhada da própria honestidade. Só achei que a senhora merecia ouvir de alguém que se importa com você. Valeria pousou a xícara. Não falou. Levantou-se e saiu do solário, deixando atrás de si o fraco cheiro de mel e um silêncio que parecia gelo se formando sobre a água parada. Sofia esperou até o clique dos saltos desaparecer pelo corredor. Então o rosto mudou. Tudo suave nele evaporou de uma vez. A boca se achatou. Os olhos, que haviam sido quentes e simpáticos segundos antes, ficaram frios e eficientes. Levantou-se, alisou a frente do vestido com uma passagem de palma e escorregou para fora pela porta da varanda lateral que dava para o jardim. Tirou um celular pré-pago do bolso interno do blazer, um que Valeria nunca havia visto, e discou um número que não precisou procurar. Ele atendeu no segundo toque. Demorou, disse uma voz masculina. Tive que esperar a esposa sair do quarto. Carlo. Você parece sem fôlego, prima. Espero que seja de correr, não de nervos. Mara está aqui, disse Sofia, plana como uma fatura. Tiro no ombro. Está viva.
O médico trabalhou nela metade da noite. Os gêmeos estão na cozinha comendo torrada como se fossem donos do lugar. Uma longa aspiração do outro lado da linha. Um som baixo e satisfeito. Então a enfermeirazinha correu para o seu chefe afinal. Não correu. Os gêmeos andaram até o Lois Diner e o encontraram. Aparentemente, ela disse o nome a eles. Menina esperta. Quase uma pena. Me dê 48 horas, disse Sofia. Vou abrir uma porta para você. Algo limpo. Algo que não volte para esta casa. 48. Nem um minuto a mais, Sofia. E não deixe essa mulher falar com ele. Qualquer coisa que ela contar nos enterra os dois. Não vai. Sofia encerrou a ligação. Deslizou o pré-pago de volta para o bolso do blazer e fechou os olhos por um longo segundo contra a luz brilhante da manhã. Quando os abriu, não estava sozinha na varanda. Noah ficava na porta francesa aberta. Estava descalço. Segurava um pedaço de torrada numa mão. Os olhos imensos e demasiado sérios estavam fixos no rosto dela. Não piscava. O coração de Sofia fez algo pequeno e desagradável dentro do peito. Passou rapidamente. Ela se abaixou num agachamento cuidadoso, equilibrando nas pontas dos pés, e sorriu do jeito que adultos sorriam para crianças em comerciais. Querido, ela disse. Oi. Você estava me procurando? Noah não respondeu. Aquilo ali foi só um jogo bobo no telefone. Fingir de adulto. Sabe como adultos brincam de vez em quando? Ela inclinou a cabeça. O sorriso se alargou 1/4 de centímetro. Mas é segredo, tá? Você não pode contar para ninguém. Nem para a irmã, nem para o Sr. Dante, nem para a sua mamãe. Porque se contar, sua mamãe vai ficar muito, muito machucada. E a gente não quer isso. Quer, querido? O menininho não disse nada. Assentiu uma vez, devagar. Sofia se endireitou. Bagunçou o cabelo úmido dele com uma mão que queria muito se fechar ao redor da garganta. Então passou por ele de volta para dentro da casa, os saltos clicando firmes pelo corredor. Noah ficou na varanda sozinho por um momento, uma mãozinha ainda envolvida na torrada. Então se agachou. Perto da perna da cadeira bistrô de ferro onde Sofia havia estado sentada, meio escondido sob a base, havia um pedaço de papel dobrado que devia ter escorregado do blazer quando sentou. Era papel de caderno, rasgado em uma borda. 2 palavras escritas nele numa letra limpa e inclinada. Carlo Lo, is. Noah encarou o papel por um longo tempo. Então o apanhou, dobrou menor, e enfiou fundo no bolso do pijama emprestado que alguém lhe tinha vestido naquela manhã. Mara voltou ao mundo em pedaços. O primeiro era o cheiro, linho limpo, algo antisséptico, e a nota amarga fraca de café forte em algum lugar próximo. O segundo era a luz, um ouro suave e filtrado caindo sobre as pálpebras por cortinas de musselina. O terceiro era a dor, uma pontada funda no ombro esquerdo que lhe dizia exatamente o quão sortuda era de estar sentindo qualquer coisa. O quarto era o homem sentado ao lado dela. Dante estava numa cadeira que havia claramente arrastado da escrivaninha junto à janela, o tipo duro que não pertencia a uma cabeceira de cama. As mangas ainda dobradas. O cabelo escuro úmido nas têmporas como se houvesse lavado o rosto e nada mais. Na mesinha de cabeceira entre eles ficava um copo de água, um frasquinho de remédio e um livro de bolso que obviamente havia pegado numa prateleira e nunca aberto. Havia estado esperando. Os olhos se encontraram, e por um longo momento nenhum dos dois falou. A última vez que o havia visto, ele estava sangrando no asfalto sob uma ponte. A última vez que ele a havia visto, ela era um rosto e um par de mãos e uma luz de freio. 6 anos ficavam no ar entre eles como uma terceira pessoa no quarto. Oi, ela conseguiu dizer. A voz saiu rouca. Ele alcançou o copo de água, deslizou uma mão atrás do pescoço com um cuidado que a surpreendeu e segurou a borda nos lábios. Ela bebeu. Ele pousou o copo de volta. Os filhos, ela sussurrou. Alimentados, aquecidos, dormindo 2/4 abaixo. Marco não saiu do corredor. Uma respiração que não sabia estar prendendo deixou o corpo de uma vez. Os olhos arderam. Os fechou por um segundo porque chorar doía no ombro. Sinto muito, ela os abriu novamente. Sinto muito tanto, Dante. Não tinha para onde mais ir. Não. Não teria vindo aqui. Não a você. Não por mim. Jurei que nunca viria. Sei. Carlo matou meu marido. As palavras saíram rápidas porque devagar a teria matado. 2 anos atrás. Daniel era médico de emergência. Tínhamos uma pequena clínica móvel nos fins de semana. No centro, nos conjuntos habitacionais, onde quer que mais ninguém fosse. Carlo queria usar a van, os uniformes, a rota. Você não é parado se estiver vestido de médico. Ela engoliu. Pediu uma vez. Daniel disse não. Pediu segunda vez. Daniel disse não de novo.
Atiraram nele na FDR às 3 da manhã e fizeram parecer um roubo. O maxilar de Dante se contraiu. Não interrompeu. Depois disso, vieram até mim. Disseram que podia pegar de onde ele parou, ou escolher caixões para os filhos. Fugi. Mudamos. 3 endereços em 2 anos. Nomes falsos, empregos à vista, ensino em casa. A mão boa subiu até a garganta como se verificasse algo que não estava mais lá. No mês passado, ele nos encontrou de novo. Um homem seguiu Lily para casa a partir do parque. Só seguiu. Para me fazer saber que podia. Mara. A voz de Dante havia ficado muito quieta. Porque não veio até mim antes? Porque não queria usá-lo. Ela tentou sorrir. Não funcionou bem. A dívida daquela noite sob a ponte. Não fiz aquilo para poder cobrá-lo algum dia. Fiz porque fiz um juramento numa sala de aula quando tinha 22 anos. Os olhos se encheram. Mas ontem à noite, ele mandou homens ao apartamento. Levei um tiro saindo pela escada de incêndio com os gêmeos. Corri até não conseguir mais correr. E então coloquei os filhos num táxi com os últimos 40 reais no bolso e disse a eles para encontrarem você. Dante se inclinou para a frente, os antebraços pousados nos joelhos. Porque aquela frase, Mara? Porque mandou que chegassem a um homem num restaurante e dissessem a ele que ele era o pai deles. Ela deixou um riso pequeno e partiu de escapar. Porque eu te conhecia. Piscou, as lágrimas escorregando. Só te conheci por 20 minutos, 6 anos atrás. Mas te conhecia. Sabia que você não mandaria 2 crianças embora da porta. Não se dissessem aquilo. Não imediatamente. Não por tempo suficiente para eu ter esperança de que você olharia para eles e veria o meu rosto. Uma lágrima escorregou de lado para o cabelo. Estava certa, não estava? Estava certa. Ele alcançou a mão dela em cima do cobertor. Não a segurou. Apenas pousou a própria ao lado, perto o suficiente para ela pegar se quisesse. Você e os gêmeos ficam aqui, ele disse. Até Carlos estar na terra. É a promessa. Não posso ficar. Ela virou o rosto para a janela em vez de responder porque a garganta havia fechado. As cortinas se moveram com o ar-condicionado, e pela fresta, conseguia ver o jardim sul. Um menino, 7 anos, de cabelo claro à luz da manhã tardia, era conduzido pelo caminho de cascalho por uma mulher numa capa de cachemira crema. Os passos da mulher eram medidos. O queixo, erguido. Mas a cada poucos metros, ela olhava para cima para a janela da ala leste. E mesmo de 2 andares de distância, Mara conseguia ler o rosto. Sua esposa. A voz de Mara saiu pequena. Ela acha que nós... Dante não disse nada. Dante. Ela virou a cabeça de volta para ele no travesseiro. Consigo ver daqui. Ela acha que eles são seus. Ele não olhou para a janela. Olhou para a mão que havia pousado ao lado da dela no cobertor. Os nós dos dedos estavam marcados em lugares que Mara havia costurado uma vez, 6 anos atrás, e em lugares que ninguém havia. Vou resolver, ele disse. E pelo tom da voz, mesmo Mara não conseguia dizer se era promessa ou ameaça. No início da tarde, o Jardim Moretti havia-se transformado em algo que não havia sido em anos. Sempre havia sido bonito. 3 acres de gramado ajardado bordado por carvalhos antigos, um caminho de cascalho serpenteando pelo açude de carpas. Os terraços de rosas que Valeria cuidava pessoalmente toda a primavera. Mas bonito e vivo não eram a mesma coisa. O jardim havia ficado quieto por muito tempo. Hoje estava barulhento. Enzo havia decidido em minutos de conhecer os gêmeos que eles eram dele. Os arrastara para o quarto para mostrar os brinquedos. Os trouxera de volta para mostrar as carpas. Os levara para o caminho de cascalho, depois aos fundos da casa para o labirinto de sebes que o pai havia plantado para ele quando tinha 4 anos. Falou o tempo todo. Palavras saíam em torrente como se as houvesse guardado. Lily acompanhou facilmente. Havia pegado emprestado um par das antigas botinhas de chuva de Enzo, 3 tamanhos grandes, e marchava ao lado dele numa macacão florido que a governanta havia tirado de uma sacola de doações. Os cachos úmidos haviam secado em um halo selvagem e escuro. Em meia hora de estar lá fora, havia declarado o labirinto de sebes um navio pirata, Enzo capitão, Noa imediato, e ela mesma bruxa do mar que morava no carvalho e não podia ser derrotada exceto com uma senha secreta que mudava a cada 5 minutos. Enzo riu tão forte em um ponto que caiu num canteiro de flores. Uma risada real, a que começa fundo no estômago e não tem modos. Era um som que o jardim não havia ouvido há tanto tempo que um dos jardineiros pausou o trabalho junto à parede distante e ergueu o olhar, surpreso. Noa falava raramente. Seguia a irmã e Enzo com passos cuidadosos e sérios, mas quando paravam, foi ele quem fez algo inesperado. Sentou nos paralelepípedos do terraço com um bloco de desenho que a governanta havia encontrado numa gaveta e uma latinha de lápis coloridos que havia sido presente de aniversário para Enzo 2 anos antes e mal usada. Curvou-se sobre o papel,
Do jeito que crianças muito mais velhas se curvam sobre a lição de casa. Enzo veio espiar por cima do ombro uma hora depois e engasgou. Era um desenho dele. Enzo numa capa azul, voando sobre o que era claramente o labirinto de sebes dos Moretti. O cabelo estava desenhado exatamente, 3 redemoinhos e tudo. Os olhos tinham estrelas neles. Na parte inferior, em letras maiúsculas cuidadosas e bambas, não havia escrito: para o capitão Enzo, meu amigo. Enzo jogou os braços ao redor do pescoço de Noah. Noah congelou por meio segundo. Então, devagar, abraçou de volta. Acima deles, 3 andares acima, atrás da janela alta em arco da biblioteca, Valeria ficava de pé com um copo de vinho tinto esquecido na mão. Havia ficado ali por quase uma hora. Dissera a si mesma que estava escolhendo um livro. Não havia pegado um. Assistiu o filho rir de um jeito que havia esquecido que ele conseguia. Senhora. O reflexo de Sofia apareceu no vidro ao lado do próprio. Passos suaves, voz suave, o perfume de uma fragrância que Valeria havia uma vez elogiado. Sinto muito. Sei que quer ficar sozinha. Só queria dizer algo, apenas porque me preocupo com Enzo. Diga. Estou preocupada que ele esteja ficando apegado demais. Um pequeno suspiro pesaroso. Quando essas crianças forem embora, e vão embora, senhora, vai partir o coração dele. Você sabe como ele é. Leva as coisas para o coração como mãe. Valeria não se afastou da janela. Vão embora em breve, ela disse. Claro, senhora. Sofia não insistiu. Nunca insistia. Simplesmente plantava a pequena semente no solo e ia embora, os saltos sussurrando sobre o tapete da biblioteca. Mais tarde, por volta das 4 da tarde, quando o jardim havia ficado dourado com o sol baixo, Valeria desceu ao terraço de rosas. Os jardineiros sabiam para deixá-la em paz naquele meia hora. As rosas eram dela. Haviam sido dela desde o ano em que teve o aborto espontâneo, quando Dantas plantou porque não sabia o que mais fazer com o luto dela. Estava debruçada sobre uma fileira de David Austin vermelhos profundos, a tesoura na mão, quando pequenas botinhas rasparam um cascalho atrás dela. Suas flores são bonitas, senhora. Moça. Valeria se endireitou. Lily ficava a 1 metro de distância, uma mão erguida, um dedo já estendido para o botão mais próximo. O rosto estava iluminado. As botinhas emprestadas eram enormes. Sorria para Valeria com a expectativa absoluta de uma criança de ser bem-vinda. A voz de Valeria saiu mais fria do que havia pretendido, ou talvez exatamente tão fria quanto havia pretendido. Não me chame assim. E não toque nas minhas rosas. A mão de Lily parou no ar. O dedo se encolheu devagar, do jeito que um caramujo recolhe um chifre. O sorriso não caiu de uma vez. Foi desaparecendo em estágios, como algo sendo desligado com um botão, mas ela não chorou. Olhou para Valeria por um segundo longo e nivelado. Então ergueu o queixo levemente num gesto que era tão parecido com a mãe na cama lá em cima que Valeria sentiu por um instante fulgurante algo como reconhecimento passar pelo peito. Desculpe, senhora. Moretti, Lily disse, cuidadosa e clara. Do jeito que a mãe devia tê-la ensinado a falar com adultos em quem não confiava. E virou e caminhou de volta pelo caminho de cascalho. Noah havia ficado parado perto do vaso de pedra no fim do terraço o tempo todo. Não havia dito uma palavra. Não havia precisado. Quando a irmã o alcançou, simplesmente pegou a mão dela. Antes de segui-la, olhou uma vez de volta para Valeria. Os olhos escuros imensos encontraram os dela pelo comprimento do terraço. Não era um olhar de criança. Era algo mais velho, algo que já havia medido e chegado a um verdito particular. Então se virou e conduziu a irmã para baixo no caminho. Valeria ficou sozinha entre as rosas. A tesoura ainda estava na mão. Por vários segundos não conseguia lembrar o que havia pretendido cortar. Sofia escolheu o momento com a precisão de uma mulher armando uma armadilha para algo rápido. Era logo depois das 6. Valeria havia-se banhado e trocado para um vestido de malha comprido, o tipo que usava quando não pretendia voltar a descer. Estava sentada na escrivaninha antiquada no quarto, respondendo um bilhete da mãe em Milão, quando Sofia bateu uma vez e entrou sem esperar. Senhora, sinto muito tanto. Não sabia o que fazer com isso, então estou trazendo para a senhora. Carregava um envelope manila pequeno contra o peito com as 2 mãos. Do jeito que se carrega algo pelo qual se esteve rezando. O que é isso? Estava organizando o armário de doações. A caixa com as roupas antigas. Encontrei isso no fundo. Devem ter estado nas coisas do Sr. Moretti de anos atrás, antes de eu começar a trabalhar aqui. Os olhos de Sofia baixaram ao chão. Senhora, quase joguei fora. Juro que quase joguei. Mas então pensei que, se fosse eu, gostaria de saber. Colocou o envelope sobre a papelaria de Valeria na mesa e deu um passo respeitoso para trás. Valeria não se moveu por um longo momento. Então os dedos, esbeltos e frios, recuaram à aba. Havia 5 fotografias dentro. Granuladas.
com o aspecto um pouco superexposto de impressões digitais baratas de geração antiga. Dante, 6 anos mais jovem, mais magro no rosto, numa cama de hospital com atadura ao redor do torso nu. Em cada imagem, curvada sobre ele, ajustando algo ou falando perto do ouvido, estava uma mulher de cabelo escuro em jalecos azuis. O rosto estava voltado para ele em 3 das 5. Numa, a mão dele estava pousada no pulso dela. Em outra, ela estava rindo, e ele quase sorria. O tipo de sorriso pequeno e partido que parece gratidão se tornando outra coisa. Mara. Valeria parou de respirar. As fotografias haviam sido compostas com cuidado. Os tons de pele estavam errados em 2 delas. A sombra sob o maxilar de Dante caía na direção errada em outra. Mas Valeria não era uma especialista forense. Valeria era uma esposa olhando para fotos do marido com outra mulher. Onde disse que encontrou isso? Numa caixa no sótão, senhora. Marcada com papelaria velha. As mãos de Valeria começaram a tremer. Pousou a pilha na mesa porque não confiava nos dedos. Sofia deu um passo à frente com um lenço de papel dobrado já na mão, como se houvesse antecipado exatamente este momento. Sinto muito tanto, senhora. Saia. Senhora. Saia. Sofia. Sofia saiu. Fechou a porta com um clique cuidadoso. E se havia alguma satisfação no rosto enquanto caminhava pelo corredor, nenhum espelho naquele corredor a capturou. Dante chegou em casa às 9h20. Havia passado o dia no telefone, no carro, em quartos sem janelas. Os homens de Carlo haviam sido avistados em 3 lugares onde não deveriam estar. Um armazém em Reduc havia sido varrido por alguém com pressa 2 dias antes. Nada disso era bom. Entrou pela porta da frente com a gravata já solta e tomou uma decisão que não havia tomado em 3 meses. Virou em direção ao quarto da esposa em vez do próprio. Bateu. Valeria. Sem resposta. Vou entrar. Não esperou porque temia que, se esperasse, perderia o pequeno e frágil instinto que o havia trazido por aquele corredor. Valeria estava de pé ao pé da cama. Não estava chorando. Os olhos estavam secos e da cor errada. Brilhantes demais, frágeis demais. As fotografias atingiram o peito antes que houvesse completamente entrado. Espalharam pelo tapete entre eles como folhas caídas. Não minta para mim mais. A voz estava quieta. Terrível. Você teve um filho com ela. 2. Na verdade. Ele olhou para o papel no chão. Se agachou. Pegou a fotografia do topo. O próprio rosto, 6 anos mais jovem, olhava de volta de uma cama de hospital na qual nunca havia estado. A mulher ao lado era Mara. Mas o quarto não era. Mara nunca havia ficado sobre ele de jaleco azul em nenhum hospital em lugar algum. Alguém havia fabricado isso. Valeria, escuta-me. Essas não são reais. Olhe para a sombra. Olhe para o... Eu disse, não, Dante. Ela deu um passo para trás. As mãos estavam ao lado, tremendo. Quero ela e essas crianças fora da minha casa até o fim da semana. Não me importa para onde vão. Não é problema meu. E algo nele que havia se mantido junto o dia todo quebrou. Essas crianças não têm para onde ir, ele disse. E pela primeira vez em 4 anos, a voz subiu nesta casa. Você me entende? Estão sendo caçadas. O homem que as caça é o mesmo que colocou Tommy na terra ontem. Se eu as coloco na rua hoje à noite, estão mortas até domingo. Então deixo outra pessoa cuidar delas. Valeria. Não é problema meu. As palavras ficaram no ar entre eles. Ela as ouviu dizer. Ele as ouviu dizer. Ambos souberam que algo com o qual ela teria que viver havia sido colocado permanentemente no tapete ao lado das fotografias. Ele não respondeu. Virou e saiu do quarto, fechando a porta com o cuidado que homens como ele reservam para os momentos em que não confiam em si mesmos para não bater em algo. Valeria ficou por um longo tempo exatamente onde estava. Então sentou na borda da cama. Então se deitou de lado em cima do cobertor. E então, por fim, com a mão pressionada sobre a própria boca para que ninguém na casa ouvisse, começou a chorar. A ala leste tinha paredes finas onde o gesso antigo encontrava a madeira velha. No fim do segundo andar, a suíte de hóspedes onde Mara havia sido colocada compartilhava uma parede comum com o corredor que passava pelo quarto de Valeria. Ela havia estado acordada quando as vozes subiram. Não havia pretendido ouvir. Havia levantado para ir ao banheiro, cuidando com uma mão amparando o ombro enfaixado, e havia ouvido através da parede. A voz baixa e firme que reconhecia agora como sendo de Dante depois de 6 anos. A voz mais alta e quebrando de uma mulher que nunca havia encontrado. Não havia conseguido distinguir cada palavra. Havia distinguido o suficiente. Essas crianças não têm para onde ir. Não é problema meu. Mara ficou de pé descalça no assoalho frio por muito tempo depois que a porta se fechou no corredor e os passos desvaneceram. Então caminhou devagar e torta de volta à cama onde os filhos dormiam.
Lily ficava de lado com um braço jogado sobre o irmão. Noah estava pressionado contra a caixa torácica pequena dela, o polegar perto da boca, mas não dentro, do jeito que dormia quando estava quase exausto demais para respirar. A abajur na mesinha lançava luz suave como manteiga sobre os rostos. Alguém nesta casa havia tocado um edredom extra nos pés dos dois. Mara havia trazido isso para o lar de uma mulher. Olhou para Valeria por um segundo longo e nivelado. Então ergueu o queixo levemente num gesto que era tão parecido com a mãe na cama lá em cima que Valeria sentiu por um instante fulgurante algo como reconhecimento passar pelo peito. Desculpe, senhora Moretti, Lily disse, cuidadosa e clara. Do jeito que a mãe devia tê-la ensinado a falar com adultos em quem não confiava. E virou e caminhou de volta pelo caminho de cascalho. Noah havia ficado parado perto do vaso de pedra no fim do terraço o tempo todo. Não havia dito uma palavra. Não havia precisado. Quando o irmão o alcançou, simplesmente pegou a mão dela. Antes de segui-la, olhou uma vez de volta para Valeria. Os olhos escuros imensos encontraram os dela pelo comprimento do terraço. Não era um olhar de criança. Era algo mais velho, algo que já havia medido e chegado a um verdito particular. Então se virou e conduziu a irmã para baixo no caminho. Valeria ficou sozinha entre as rosas. A tesoura ainda estava na mão. Por vários segundos não conseguia lembrar o que havia pretendido cortar. Sofia escolheu o momento com a precisão de uma mulher armando uma armadilha para algo rápido. Era logo depois das 6. Valeria havia-se banhado e trocado para um vestido de malha comprido, o tipo que usava quando não pretendia voltar a descer. Estava sentada na escrivaninha antiquada no quarto, respondendo um bilhete da mãe em Milão, quando Sofia bateu uma vez e entrou sem esperar. Senhora, sinto muito tanto. Não sabia o que fazer com isso, então estou trazendo para a senhora. Carregava um envelope manila pequeno contra o peito com as duas mãos. Do jeito que se carrega algo pelo qual se esteve rezando. O que é isso? Estava organizando o armário de doações. A caixa com as roupas antigas. Encontrei isso no fundo. Devem ter estado nas coisas do Sr. Moretti de anos atrás, antes de eu começar a trabalhar aqui. Os olhos de Sofia baixaram ao chão. Senhora, quase joguei fora. Juro que quase joguei. Mas então pensei que, se fosse eu, gostaria de saber. Colocou o envelope sobre a papelaria de Valeria na mesa e deu um passo respeitoso para trás. Valeria não se moveu por um longo momento. Então os dedos, esbeltos e frios, recuaram à aba. Havia 5 fotografias dentro. Granuladas. Com o aspecto um pouco superexposto de impressões digitais baratas de geração antiga. Dante, 6 anos mais jovem, mais magro no rosto, numa cama de hospital com atadura ao redor do torso nu. Em cada imagem, curvada sobre ele, ajustando algo ou falando perto do ouvido, estava uma mulher de cabelo escuro em jalecos azuis. O rosto estava voltado para ele em 3 das 5. Numa, a mão dele estava pousada no pulso dela. Em outra, ela estava rindo, e ele quase sorria. O tipo de sorriso pequeno e partido que parece gratidão se tornando outra coisa. Mara. Valeria parou de respirar. As fotografias haviam sido compostas com cuidado. Os tons de pele estavam errados em 2 delas. A sombra sob o maxilar de Dante caía na direção errada em outra. Mas Valeria não era uma especialista forense. Valeria era uma esposa olhando para fotos do marido com outra mulher. Onde disse que encontrou isso? Numa caixa no sótão, senhora. Marcada com papelaria velha. As mãos de Valeria começaram a tremer. Pousou a pilha na mesa porque não confiava nos dedos. Sofia deu um passo à frente com um lenço de papel dobrado já na mão, como se houvesse antecipado exatamente este momento. Sinto muito tanto. Senhora. Saia. Senhora. Saia. Sofia. Sofia saiu. Fechou a porta com um clique cuidadoso. E se havia alguma satisfação no rosto enquanto caminhava pelo corredor, nenhum espelho naquele corredor a capturou. Dante chegou em casa às 9h20. Havia passado o dia no telefone, no carro, em quartos sem janelas. Os homens de Carlo haviam sido avistados em 3 lugares onde não deveriam estar. Um armazém em Reduc havia sido varrido por alguém com pressa 2 dias antes. Nada disso era bom. Entrou pela porta da frente com a gravata já solta e tomou uma decisão que não havia tomado em 3 meses. Virou em direção ao quarto da esposa em vez do próprio. Bateu. Valeria. Sem resposta. Vou entrar. Não esperou porque temia que, se esperasse, perderia o pequeno e frágil instinto que o havia trazido por aquele corredor. Valeria estava de pé ao pé da cama. Não estava chorando. Os olhos estavam secos e da cor errada. Brilhantes demais, frágeis demais. As fotografias atingiram o peito antes que houvesse completamente entrado. Espalharam pelo tapete entre eles como folhas caídas. Não minta para mim mais. A voz estava quieta. Terrível. Você teve um filho com ela. 2.
Na verdade. Ele olhou para o papel no chão. Se agachou. Pegou a fotografia do topo. O próprio rosto, 6 anos mais jovem, olhava de volta de uma cama de hospital na qual nunca havia estado. A mulher ao lado era Mara. Mas o quarto não era. Mara nunca havia ficado sobre ele de jaleco azul em nenhum hospital em lugar algum. Alguém havia fabricado isso. Valeria, escuta-me. Essas não são reais. Olhe para a sombra. Olhe para o... Eu disse, não, Dante. Ela deu um passo para trás. As mãos estavam ao lado, tremendo. Quero ela e essas crianças fora da minha casa até o fim da semana. Não me importa para onde vão. Não é problema meu. E algo nele que havia se mantido junto o dia todo quebrou. Essas crianças não têm para onde ir, ele disse. E pela primeira vez em 4 anos, a voz subiu nesta casa. Você me entende? Estão sendo caçadas. O homem que as caça é o mesmo que colocou Tommy na terra ontem. Se eu as coloco na rua hoje à noite, estão mortas até domingo. Então deixo outra pessoa cuidar delas. Valeria. Não é problema meu. As palavras ficaram no ar entre eles. Ela as ouviu dizer. Ele as ouviu dizer. Ambos souberam que algo com o qual ela teria que viver havia sido colocado permanentemente no tapete ao lado das fotografias. Ele não respondeu. Virou e saiu do quarto, fechando a porta com o cuidado que homens como ele reservam para os momentos em que não confiam em si mesmos para não baterem algo. Valeria ficou por um longo tempo exatamente onde estava. Então sentou na borda da cama. Então se deitou de lado em cima do cobertor. E então, por fim, com a mão pressionada sobre a própria boca para que ninguém na casa a ouvisse, começou a chorar. A ala leste tinha paredes finas onde o gesso antigo encontrava a madeira velha. No fim do segundo andar, a suíte de hóspedes onde Mara havia sido colocada compartilhava uma parede comum com o corredor que passava pelo quarto de Valeria. Ela havia estado acordada quando as vozes subiram. Não havia pretendido ouvir. Havia levantado para ir ao banheiro, cuidando com uma mão amparando o ombro enfaixado, e havia ouvido através da parede. A voz baixa e firme que reconhecia agora como sendo de Dante depois de 6 anos. A voz mais alta e quebrando de uma mulher que nunca havia encontrado. Não havia conseguido distinguir cada palavra. Havia distinguido o suficiente. Essas crianças não têm para onde ir. Não é problema meu. Mara ficou de pé descalça no assoalho frio por muito tempo depois que a porta se fechou no corredor e os passos desvaneceram. Então caminhou devagar e torta de volta à cama onde os filhos dormiam. Lily ficava de lado com um braço jogado sobre o irmão. Noah estava pressionado contra a caixa torácica pequena dela, o polegar perto da boca, mas não dentro, do jeito que dormia quando estava quase exausto demais para respirar. A abajur na mesinha lançava luz suave como manteiga sobre os rostos. Alguém nesta casa havia tocado um edredom extra nos pés dos dois. Mara havia trazido isso para o lar de uma mulher. Mesmo que colocou Tommy na terra ontem. Se eu as coloco na rua hoje à noite, estão mortas até domingo. Então deixo outra pessoa cuidar delas. Valeria. Não é problema meu. As palavras ficaram no ar entre eles. Ela as ouviu dizer. Ele as ouviu dizer. Ambos souberam que algo com o qual ela teria que viver havia sido colocado permanentemente no tapete ao lado das fotografias. Ele não respondeu. Virou e saiu do quarto, fechando a porta com o cuidado que homens como ele reservam para os momentos em que não confiam em si mesmos para não baterem algo. Valeria ficou por um longo tempo exatamente onde estava. Então sentou na borda da cama. Então se deitou de lado em cima do cobertor. E então, por fim, com a mão pressionada sobre a própria boca para que ninguém na casa a ouvisse, começou a chorar. A ala leste tinha paredes finas onde o gesso antigo encontrava a madeira velha. No fim do segundo andar, a suíte de hóspedes onde Mara havia sido colocada compartilhava uma parede comum com o corredor que passava pelo quarto de Valeria. Ela havia estado acordada quando as vozes subiram. Não havia pretendido ouvir. Havia levantado para ir ao banheiro, cuidando com uma mão amparando o ombro enfaixado, e havia ouvido através da parede. A voz baixa e firme que reconhecia agora como sendo de Dante depois de 6 anos. A voz mais alta e quebrando de uma mulher que nunca havia encontrado. Não havia conseguido distinguir cada palavra. Havia distinguido o suficiente. Essas crianças não têm para onde ir. Não é problema meu. Mara ficou de pé descalça no assoalho frio por muito tempo depois que a porta se fechou no corredor e os passos desvaneceram. Então caminhou devagar e torta de volta à cama onde os filhos dormiam. Lily ficava de lado com um braço jogado sobre o irmão. Noah estava pressionado contra a caixa torácica pequena dela, o polegar perto da boca, mas não dentro, do jeito que dormia quando estava quase exausto demais para respirar. A abajur na mesinha lançava luz suave como manteiga sobre os rostos. Alguém nesta casa havia tocado um edredom extra nos pés dos dois. Mara havia trazido isso para o lar de uma mulher. Ficou de pé ao pé da cama, e pela primeira vez desde que a bala a havia atravessado,
deixou-se chorar sem se preocupar em ser quieta. Não alto, apenas real. A mão boa pressionada sobre a boca, os olhos apertados. Então se moveu. A governanta havia deixado uma bolsa pequena no banco baixo junto à janela, cheia de roupas doadas para as crianças. Mara mancou até ela e começou a empacotar. As sapatilhas pequenas debaixo da cama, os 2 pares de meias doadas, o desenho que Noah havia feito naquela tarde, dobrado ao meio, as esquinas alinhadas, uma garrafinha de água da mesinha. Trabalhava com o braço bom. O ruim pendurava ao lado, quente e pulsando dentro do curativo. Fechava o zíper quando a porta clicou atrás dela. Dante entrou sem acender a luz do corredor. Deu um passo para dentro e fechou a porta silenciosamente, do jeito que havia aprendido a fechar portas em casas onde crianças dormem. Para onde você acha que vai? Disse baixo, sem calor. Mara não se virou. Para casa. Você não tem casa, Mara. Esse é o problema inteiro. Então para outro lugar. Às 11h30 da noite com um buraco no ombro e 2 filhos de 5 anos. Dante, me leve pela lógica. Adoraria ouvir. Ela desistiu de fingir fechar a bolsa. Virou para ele com lágrimas ainda úmidas nas bochechas. Não consigo fazer isso. Não consigo destruir a sua família. Eu a ouvi através da parede. Sua esposa nos odeia. Os gêmeos conseguem sentir. Você acha que eles não conseguem, mas conseguem. Lily veio chorando às 5 hoje à tarde e não me contou porquê. Já sei porquê. Mara. Me tire daqui e vou desaparecer. Fiz antes. Faço de novo. Ele caminhou por ela para o lado da cama e olhou para os 2 corpos pequenos dormindo sob o edredom. Olhou por um longo tempo. Se você sair pelo portão esta noite, ele disse quietamente, sem olhar para ela, Carl vai ter uma bala na cabeça até amanhã a esta hora. Ele tem olhos no seu apartamento. Vai ter olhos em cada rodoviária, cada clínica que aceita dinheiro vivo, cada consultório pediátrico em 5 bairros. Você não passa de domingo. E os filhos vão assistir antes que ele os leve também. Ela fechou os olhos. Sem disso, ela sussurrou. É por isso que ainda não fui. Ele virou a cabeça. 3 dias, Dante. Só 3 dias, Mara. Isso é tudo. Vou encontrar Carlo. Vou acabar com ele. E quando estiver na Terra, você e os gêmeos podem ir a qualquer lugar neste país e recomeçar com o meu nome atrás de vocês. Quieto. Do jeito que você quer. 3 dias. Ela o encarou. 3 dias pareciam tanto coisa pouca quanto uma vida inteira. 3 dias, ela disse afinal, mal uma respiração. Ele assentiu uma vez. Foi até a bolsa no banco, a ergueu, e a pousou de volta dentro do armário, longe da visão da cama. Então saiu do quarto tão silenciosamente quanto havia chegado. 2 andares acima, no fim distante da mansão, num quarto pintado de branco que havia sido antigamente uma sala de costura, Sofia Russo sentava de pernas cruzadas na cama num roupão de seda com o celular pré-pago pressionado ao ouvido. Ela quase fugiu esta noite. Ela murmurou para o escuro. Ele a convenceu de ficar. 3 dias, disse a ela. Tem 3 dias antes que ela vá. Não temos 3 dias, Carlo. Nos movemos amanhã. Uma voz respondeu. Baixa demais para qualquer outra pessoa ouvir. Então veio a resposta dela. E a voz caiu mais um registro. Não, não leve só a mãe. Leve o menino. O menino Moretti. Enzo. Ela sorriu para si mesma no escuro. Quer sangrá-lo? Sangra o filho. Vai dar a você qualquer coisa, inclusive a Mara. E então leva os 3 de uma vez. Dano máximo. A esposa não sobrevive 1 hora, muito menos o casamento. Ela ouviu. A resposta chegou. Amanhã. O parque. O resto fica comigo. Encerrou a ligação e pousou o pré-pago na mesinha. 2 andares abaixo, na suíte de hóspedes, uma figura pequena ficava acordada de lado na cama. Os olhos de Noah estavam abertos na luz da abajur. O braço da irmã estava pesado e quente sobre o peito. Sob o edredom no bolso do pijama emprestado, os dedos pequenos haviam-se fechado ao redor de um pedaço de papel dobrado. Carlo Lo, is. Ele não sabia todas as palavras. Sabia o suficiente. Sabia que o homem no telefone havia dito aquele nome para a senhora do sorriso gentil e dos olhos frios. Sabia que a mãe havia sangrado num beco por causa daquele nome. Sabia que a irmã não havia chorado no jardim hoje, embora os olhos tivessem brilhado. Algo ruim estava vindo. Noah conseguia sentir na casa do jeito que algumas crianças conseguem sentir o tempo. Segurou o papel com força e esperou pela manhã. O sábado chegou brilhante demais. O céu sobre Brooklyn era um azul de outono esfregado, o tipo que pertencia a um cartão postal e não tinha nada a ver com o que esperava dentro dele. Uma brisa quente atravessava as janelas abertas da mansão Moretti, carregando o cheiro de grama cortada do gramado sul. Enzo já estava vestido às 8. Havia acordado às 6.
Mãe! Mãe! Você disse o parque. Você disse. Valeria estava sentada na penteadeira, torcendo o cabelo num coque baixo. Não havia dormido mais de 2 horas seguidas desde as fotografias. Precisava sair desta casa. Precisava do ar que não pertencesse aos segredos do marido. Precisava olhar para o rosto do filho à luz plena do sol. Em algum lugar neutro, em algum lugar seu. Disse o parque, querido. Quis dizer. Vai buscar o casaco. Eles podem vir? Lily e Noah, por favor. Por favor, por favor. Não. Mas mãe. Hoje é dia de mãe. Vai buscar o casaco. Ele foi. Arrastou um pouco os pés. Valeria estava quase na porta da frente com ele quando Sofia apareceu no corredor, uma cesta de vime já no braço, um cardigã leve dobrado no outro. Senhora, espero que não se importe. Quando ouvi Enzo falando sobre o Prospect Park, embalei sanduíches, os de Parma que ele gosta, e a limonada dele crim. Pensei que, se a senhora fosse sair assim mesmo, por que não aproveitar bem o dia? O sorriso era perfeito. Só se a senhora quiser companhia. Valeria hesitou. O primeiro instinto era mandar Sofia de volta à cozinha. O segundo, mais quieto, era que não queria ficar num banco sozinha por 1 hora com os pensamentos sobre o marido pressionando o peito. Tudo bem, ela disse. Venha. Estavam no carro quando passos pequenos vieram correndo pela escada atrás delas. Espera, espera, por favor espera. Lily, claro. De vestido florido de ontem com um cardigã 2 tamanhos grande demais. Noah atrás dela, mais quieto, a mão apertada na dela. Enzo se iluminou. Mãe, por favor. Podem vir? Por favor, só para o parque, por favor. O lábio inferior havia começado a tremer do jeito específico que ela nunca havia conseguido resistir. Conseguia sentir Sofia ao lado, perfeitamente imóvel, perfeitamente não envolvida. Certo. A voz de Valeria estava cortada. No carro. Todos. E sem tocar no estofamento com nada pegajoso. Lily praticamente vibrou no banco durante o trajeto inteiro. Noah não. Ficou muito ereto com as mãos dobradas no colo, e os olhos escuros não saíram da parte de trás da cabeça de Sofia durante todo o tempo. O Prospect Park às 10 da manhã já estava movimentado. Uma feira de produtores na entrada da Grande Army Plaza, carrinhos de bebê, passeadores de cães, um trio de jazz aquecendo perto do coreto. Valeria conduziu o grupo pelo amplo caminho em direção à Praça da Fonte, onde Enzo gostava de assistir os jatos de água em arco e tentar adivinhar qual seria o mais alto. Estenderam o cobertor de piquenique na grama na borda da praça. Enzo havia saído correndo antes mesmo de a cesta ser aberta. Lily o perseguiu. Noah ficou no cobertor por um momento, virando a cabeça em varreduras lentas e cuidadosas, absorvendo cada carro estacionado ao longo da via circular. O telefone de Sofia tocou na bolsa. Ela o tirou, relanceou a tela e deixou o rosto assumir algo que parecia aborrecimento educado. Senhora, sinto muito. É minha irmã. Ela tem estado agitada a semana toda. Importaria? Só uma caminhada rápida. Só 1 minuto. Valeria, assistindo Enzo pelo clarão dos jatos da fonte, a dispensou distraidamente. Pode ir. Na verdade, senhora, a senhora se importaria de vir comigo? Ela laçou o braço por dentro do de Valeria e puxou gentilmente. Só ali perto da Magnólia. Sei que é estranho. Ela tem perguntado sobre a senhora. Admira tanto a senhora, e se ouvisse a voz por um segundo, significaria o mundo para ela. Por favor. Valeria franziu o senho. Então ergueu o olhar para o rosto cuidadoso de Sofia, e por razões que não entendia naquele momento, e entenderia muito bem ao anoitecer, deixou-se conduzir. As duas mulheres caminharam juntas pelo caminho. 30 passos, 40, 50. A Praça da Fonte ficou para trás atrás de um véu de cerejeiras cor-de-rosa. Enzo riu em algum lugar atrás delas, um som brilhante e comum. Então 2 vans pretas subiram pela via circular e deslizaram para uma parada na borda distante da praça. Uma do norte, uma do sul. Motores ainda rodando. Lily as viu primeiro. Havia estado correndo ao redor da fonte com Enzo, o cardigã esvoaçando, e parou tão abruptamente que as sandálias emprestadas derraparam nos paralelepípedos. Os olhos travados na van mais próxima. A porta lateral já estava deslizando aberta. Um homem de moletom cinza descia. Ela não gritou uma palavra. Gritou um som, puro e cru. O alarme de aviso de uma criança. Noah. Noah já estava se movendo. Atingiu Enzo nas costelas com as 2 mãos pequenas com força suficiente para tirar o ar dos pulmões, jogando-o para o lado para fora dos pés e para dentro das gramíneas ornamentais altas que bordejavam a praça. Enzo foi ao chão no verde com um grunhido de surpresa. Corre! Noah sibilou. Corre! 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 3 corpos pequenos se ergueram da grama de uma vez e correram. Lily tomou a dianteira.
Ela conhecia parques do jeito que outras crianças de 5 anos conhecem desenhos animados. Cortou para a esquerda em direção ao labirinto de sebes que bordejava o jardim infantil, se enfiando sob um arco decorativo, arrastando Enzo pela manga. Noah fechou a retaguarda, lançando olhadelas para trás a cada poucos passos. 4 homens já estavam fora das vans e se movendo rápido. Lily atingiu a entrada do labirinto de sebes e tomou uma decisão que nenhuma criança da idade deveria jamais ter que tomar. Noah derrapou até parar e empurrou o irmão e Enzo pelo caminho à esquerda. Leva ele para a árvore grande. Perto do açude. Você lembra? Vai, Lily. Vai. Vou trazer eles pelo outro caminho. E antes que Noah pudesse agarrar a mão, ela foi. De volta pela esquina em direção ao som de botas no cascalho, correu direto para os homens, golpeando a lateral de uma lata de lixo metálica enquanto passava. Uma explosão de barulho que ecoou pelas sebes. Ela guinchou no topo dos pulmões. Um som furioso de criança, afinado como apito, e agitou os braços. Ei! Ela gritou para o homem mais próximo. Ei! Por aqui! Ei! 3 deles se viraram para ela de uma vez. O maior a agarrou por trás, uma mão enluvada sobre a boca, a outra erguendo do chão tão facilmente quanto uma sacola de roupa. De uma fresta nas sebes a 40 metros de distância, Noah viu acontecer. O corpinho pequeno ficou rígido. A mão se apertou ao redor da de Enzo. E então fez algo que mudaria tudo. Soltou Enzo e virou e correu de volta em direção à irmã. Enzo agarrou a parte de trás do moletom emprestado de Noah com as 2 mãos. Não, não, eles vão te pegar também. Noah virou a cabeça apenas um fragmento. Não se soltou com violência. Soltou com uma suavidade estranhamente velha, de alma antiga, que Enzo lembraria pelo resto da vida. Os dedos pequenos desataram a mão de Enzo um a um. Não consigo deixá-la. Só isso. Então foi embora. Saindo pela fresta das sebes com as pernas curtas bombeando e os braços balançando. Enzo ficou congelado por um batimento cardíaco. Lágrimas já brotando nos olhos. Em algum lugar atrás dele, através do corredor verde estreito do labirinto de sebes, a própria voz, a voz de 7 anos, dizia para correr para o carvalho grande e ficar baixo como Noah havia dito. Não correu. Se agachou. Escondeu-se atrás do treliça de madeira e espiou pelas ripas com os 2 punhos pressionados contra a boca. Lá fora no caminho, Noah fez a única coisa que uma criança de 5 anos pode fazer contra 4 homens adultos. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias. Ele foi. Arrastou um pouco os pés. Valeria estava quase na porta da frente com ele quando Sofia apareceu no corredor. Uma cesta de vime já no braço, um cardigã leve dobrado no outro. Senhora, espero que não se importe. Quando ouvi Enzo falando sobre o Prospect Park, embalei sanduíches, os de Parma que ele gosta, e a limonada de alecrim. Pensei que, se a senhora fosse sair assim mesmo, por que não aproveitar bem o dia? O sorriso era perfeito. Só se a senhora quiser companhia. Valeria hesitou. O primeiro instinto era mandar Sofia de volta à cozinha. O segundo, mais quieto, era que não queria ficar num banco sozinha por 1 hora com os pensamentos sobre o marido pressionando o peito. Tudo bem, ela disse. Venha. Estavam no carro quando passos pequenos vieram correndo pela escada atrás delas. Espera, espera, por favor espera. Lily, claro. De vestido florido de ontem com um cardigã 2 tamanhos grande demais. Noah atrás dela, mais quieto, a mão apertada na dela. Enzo se iluminou. Mãe, por favor. Podem vir? Por favor, só para o parque, por favor. O lábio inferior havia começado a tremer do jeito específico que ela nunca havia conseguido resistir. Conseguia sentir Sofia ao lado, perfeitamente imóvel, perfeitamente não envolvida. Certo. A voz de Valeria estava cortada. No carro. Todos. E sem tocar no estofamento com nada pegajoso. Lily praticamente vibrou no banco durante o trajeto inteiro. Noah não. Ficou muito ereto com as mãos dobradas no colo, e os olhos escuros não saíram da parte de trás da cabeça de Sofia durante todo o tempo. O Prospect Park às 10 da manhã já estava movimentado. Uma feira de produtores na entrada da Grande Army Plaza, carrinhos de bebê, passeadores de cães, um trio de jazz aquecendo perto do coreto. Valeria conduziu o grupo pelo amplo caminho em direção à Praça da Fonte,
onde Enzo gostava de assistir os jatos de água em arco e tentar adivinhar qual seria o mais alto. Estenderam o cobertor de piquenique na grama na borda da praça. Enzo havia saído correndo antes mesmo de a cesta ser aberta. Lily o perseguiu. Noah ficou no cobertor por um momento, virando a cabeça em varreduras lentas e cuidadosas, absorvendo cada carro estacionado ao longo da via circular. O telefone de Sofia tocou na bolsa. Ela o tirou, relanceou a tela e deixou o rosto assumir algo que parecia aborrecimento educado. Senhora, sinto muito. É minha irmã. Ela tem estado agitada a semana toda. Importaria? Só uma caminhada rápida. Só um minuto. Valeria, assistindo Enzo pelo clarão dos jatos da fonte, a dispensou distraidamente. Pode ir. Na verdade, senhora, a senhora se importaria de vir comigo? Ela laçou o braço por dentro do de Valeria e puxou gentilmente. Só ali perto da Magnólia. Sei que é estranho. Ela tem perguntado sobre a senhora. Admira tanto a senhora, e se ouvisse a voz por um segundo, significaria o mundo para ela. Por favor. Valeria franziu o senho. Então ergueu o olhar para o rosto cuidadoso de Sofia, e por razões que não entendia naquele momento, e entenderia muito bem ao anoitecer, deixou-se conduzir. As duas mulheres caminharam juntas pelo caminho. 30 passos, 40, 50. A Praça da Fonte ficou para trás atrás de um véu de cerejeiras cor-de-rosa. Enzo riu em algum lugar atrás delas, um som brilhante e comum. Então duas vans pretas subiram pela via circular e deslizaram para uma parada na borda distante da praça. Uma do norte, uma do sul. Motores ainda rodando. Lily as viu primeiro. Havia estado correndo ao redor da fonte com Enzo, o cardigã esvoaçando, e parou tão abruptamente que as sandálias emprestadas derraparam nos paralelepípedos. Os olhos travados na van mais próxima. A porta lateral já estava deslizando aberta. Um homem de moletom cinza descia. Ela não gritou uma palavra. Gritou um som, puro e cru. O alarme de aviso de uma criança. Noah. Noah já estava se movendo. Atingiu Enzo nas costelas com as duas mãos pequenas com força suficiente para tirar o ar dos pulmões, jogando-o para o lado para fora dos pés e para dentro das gramíneas ornamentais altas que bordejavam a praça. Enzo foi ao chão no verde com um grunhido de surpresa. Corre! Noah sibilou. Corre! 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 3 corpos pequenos se ergueram da grama de uma vez e correram. Lily tomou a dianteira. Ela conhecia parques do jeito que outras crianças de 5 anos conhecem desenhos animados. Cortou para a esquerda em direção ao labirinto de sebes que bordejava o jardim infantil, se enfiando sob um arco decorativo, arrastando Enzo pela manga. Noah fechou a retaguarda, lançando olhadelas para trás a cada poucos passos. 4 homens já estavam fora das vans e se movendo rápido. Lily atingiu a entrada do labirinto de sebes e tomou uma decisão que nenhuma criança da idade deveria jamais ter que tomar. Noah derrapou até parar e empurrou o irmão e Enzo pelo caminho à esquerda. Leva ele para a árvore grande. Perto do açude. Você lembra? Vai, Lily. Vai. Vou trazer eles pelo outro caminho. E antes que Noah pudesse agarrar a mão, ela foi. De volta pela esquina em direção ao som de botas no cascalho, correu direto para os homens, golpeando a lateral de uma lata de lixo metálica enquanto passava. Uma explosão de barulho que ecoou pelas sebes. Ela guinchou no topo dos pulmões. Um som furioso de criança, afinado como o pito, e agitou os braços. Ei! Ela gritou para o homem mais próximo. Ei! Por aqui! Ei! 3 deles se viraram para ela de uma vez. O maior a agarrou por trás, uma mão enluvada sobre a boca, a outra erguendo do chão tão facilmente quanto uma sacola de roupa. De uma fresta nas sebes a 40 metros de distância, Noah viu acontecer. O corpinho pequeno ficou rígido. A mão se apertou ao redor da de Enzo. E então fez algo que mudaria tudo. Soltou Enzo e virou e correu de volta em direção à irmã. Enzo agarrou a parte de trás do moletom emprestado de Noah com as 2 mãos. Não, não, eles vão te pegar também. Noah virou a cabeça apenas um fragmento. Não se soltou com violência. Soltou com uma suavidade estranhamente velha, de alma antiga, que Enzo lembraria pelo resto da vida. Os dedos pequenos desataram a mão de Enzo um a um. Não consigo deixá-la. Só isso. Então foi embora. Saindo pela fresta das sebes com as pernas curtas bombeando e os braços balançando. Enzo ficou congelado por um batimento cardíaco. Lágrimas já brotando nos olhos. Em algum lugar atrás dele, através do corredor verde estreito do labirinto de sebes, a própria voz, a voz de 7 anos, dizia para correr para o carvalho grande e ficar baixo como Noah havia dito. Não correu. Se agachou. Escondeu-se atrás do treliça de madeira e espiou pelas ripas com os 2 punhos pressionados contra a boca. Lá fora no caminho, Noah fez a única coisa que uma criança de 5 anos pode fazer contra 4 homens adultos. Mas isto é só o início da história.
O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino, para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz: continuem. Continuem a contar estas histórias.